que é exatamente esse requisito que vai determinar a diferenciação da teoria da perda de uma chance por uma outra teoria que no direito internacional começa a ser debatida, que é a responsabilidade civil pela simples criação de um risco. Nota, eu não estou falando aqui de responsabilidade objetiva. Eu estou falando de o risco ser considerado como o próprio dano. Exemplo, eu cito 2 casos aqui, um da jurisprudência norte-americana e outro da jurisprudência francesa. Na França, uma época, hoje a jurisprudência mudou, mas a Corte de Cassação conferia responsabilidade civil pela perda de uma chance para pais de filhos assassinados, pela perda de uma chance deles conseguirem alimentos no futuro, na velhice. Mas eu não sei se ele vai precisar de alimentos na velhice. Então, essa é uma questão, eu não posso usar a perda da chance nesse caso. No direito americano, são vários os casos, mas tem um deles que eu tenho uma especial predileção, uma pessoa sofreu um acidente e teve que reconstruir todo o joelho. Então, estourou o joelho completamente, passou por uma cirurgia complexa de reconstrução do joelho, e os médicos atestaram que aquela pessoa agora, além já dos danos presentes que ele sofreu, ele tinha uma probabilidade bem interessante de mais de 20%, que quando chegar ali por 50 anos, ele ia sofrer de uma forte artrite. Mas ele estava com 35. O tribunal americano, nesse caso, indenizou, já pelo risco criado. Será que ele terá artrite no futuro? Não sei. Notem, eu me distancio aqui daquela fórmula de danos futuros, né? Que a Corte de Cassação francesa usa desde 1932, que eles dizem aqueles prejuízos que, apesar de futuro, que se mostram como uma prolongação certa e direta de um estado de coisas atual e capaz de ser indenizado desde já, podem ser indenizados. Né? Não é isso, porque, nota, ele tinha 20% de probabilidade de desenvolver artrite no joelho, ou seja, a tendência até é que ele não teria artrite. Então, isso também é uma questão muito importante, ou seja, e aí é uma discussão extremamente complexa. Eu até tento fazer isso, já publiquei algumas coisas, se a gente indeniza ou não esse tipo de dano, que dá uma outra discussão, e nos faltam 5 minutos, mas é também um requisito, então, da perda de uma chance, a perda definitiva da vantagem esperada. Eu gostaria agora de fazer um breve panorama sobre alguns problemas muito específicos que nós vínhamos enfrentando no país, e eu, pelo menos, agora falo desses problemas já num tom de muito otimismo. Porque a jurisprudência brasileira, eu costumo dizer que a perda de uma chance é um fenômeno do terceiro milênio. Apesar de ter acabado de citar aqui um leading case de 1990, um outro acórdão de 97, sem dúvida nenhuma, 97% dos casos de perda de uma chance a gente começou a verificar no Brasil após o ano 2000. Então, ele realmente é um fenômeno recente. E como todo fenômeno recente, ele é sujeito a algumas aplicações pouco interessantes. E uma tese que surgiu na jurisprudência brasileira, extremamente perigosa, extremamente incorreta em termos de perda de uma chance, foi considerar a perda de uma chance como uma subcategoria de dano moral. E isso, infelizmente, doutor, estava aqui usando uma expressão do antigo governador do Estado, estava espraiada pelo Brasil. Ela estava em todos os tribunais. A gente, desde o Tribunal do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo, todos. O que acontecia? Mesmo nesses casos em que a vantagem esperada era evidentemente um dano patrimonial, as pessoas diziam, então, que era um dano moral. Eu até, doutor, tenho a audácia de dizer que eu acho que era um pouco do nosso jeitinho brasileiro. Por que isso? Porque, evidentemente, que eu tenho consciência de que a quantificação da chance perdida, nesses exemplos que eu trabalhei agora com os senhores aqui, são até bastante tranquilas. Agora, em alguns casos, doutor, é uma missão terrível. O STJ tinha fulminado a aplicação da teoria num caso de 90, julgado pelo ministro Ilmar Galvão, que era um caso da Companhia de Petróleo Ipiranga, porque o Estado de São Paulo tinha feito todas aquelas rodovias estaduais, rodovia dos Bandeirantes e tal, e tinha simplesmente, sendo estacionamento, tinha dado tudo para a Petrobras. A Ipiranga entrou pedindo indenização. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu. Mas o tribunal, o STJ, nesse caso, fulminou porque realmente achava achou que não se podia aplicar a teoria. Então, tudo que a gente está começando é complicado. Nesse caso aqui,
para quantificar, foi um pepino enorme. O que o Tribunal de Justiça de São Paulo utilizou? Talvez não seja o melhor critério do mundo, com certeza não o é. Mas ele tinha que achar algum critério. Qual é a chance da Petróleo Ipiranga ganhar essa licitação? Eles utilizaram um critério, como disse os senhores, amplamente criticável, mas talvez um dos melhores. Qual é a participação de mercado da Petróleo Ipiranga naquele momento? Naquele momento parece que era 13,7% a participação de mercado. E eles disseram, então, que tinha 13,7% de chance de ganhar o concurso. Vamos ver quanto é que a Petrobras está lucrando com esses postos, indeniza 13,7%. É criticável? Tem a ver a participação de mercado da companhia com a chance de ganhar a licitação? Talvez não muito. Mas era o critério que eles tinham na hora. O que acontece? No mundo inteiro se faz assim. O que a gente começou a fazer no Brasil? Olha, amigo, quantificar esse negócio é muito, muito difícil. Dá dano moral. Dá dano moral. Mas a pessoa jurídica até, dano moral, toca dano moral, não interessa. Nem que haver, eu sei que tem a súmula 227, que a pessoa já pode sofrer dano moral, mas em alguns casos específicos. Né? E a jurisprudência brasileira estava cheia, então, desses exemplos, assim, não, então, inclusive, notem só a gravidade do caso, porque isso pode gerar alguns Frankensteins. E tem um acordo que eu sempre cito, que é um acordo do Tribunal de Alçada, ainda, Civil de São Paulo, segundo TAC Civil de São Paulo, de 22 de junho de 2002, que era uma empresa que tinha um advogado trabalhista e que, de fato, perdeu um prazo. Eles entraram com ação de indenização contra a empresa. A condenação, na época, foi de 66 salários mínimos, que, na época, valiam R$ 13.200. Sabe quanto o advogado tinha feito a empresa perder? R$ 13.600. Como eu perco completamente o critério usando o dano moral, eu posso criar o Frankenstein de dar uma indenização pela perda de uma chance que seja maior do que a vantagem esperada. Aí é uma maravilha, porque daí, qual é o melhor advogado do mundo? O rico e o burro. Né? Porque daí eu entro com uma demanda que é complicada e torço para o meu advogado perder o prazo. Que talvez, pela via reflexa do dano moral, eu vinha ganhar mais do que eu almejava na demanda. Foi o que aconteceu aqui. Então, ou seja, a aplicação de dano moral para essas questões é um absurdo total. Por que eu falo já com certo otimismo disso? Porque está mudando. De 97 para cá, a gente vem observando, assim, uma mudança significativa na jurisprudência, vários acórdãos bem fundamentados, dizendo, olha, não é assim, isso aqui é um dano patrimonial, etc, etc. Só para terminar, eu não quero também deixar os senhores com a impressão de que a perda de uma chance não possa ser usada em demanda só de dano moral. Pode. E eu até confesso aos senhores que, quando escrevi os primeiros artigos, estou terminando, os primeiros artigos, eu até tive que inventar um caso, porque eu não achei um caso jurisprudencial muito bom. Até inventei um caso que é muito pior do que o caso agora que a minha criatividade depois se mostrou muito aquém da realidade. Porque, em 2007, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou um caso que esse me parece perfeito. Foi um rapaz que passou a vida inteira em orfanatos. Saiu das instituições públicas só com 18 anos, 21 anos. E ele descobriu depois que inúmeros colegas dele, né, vinham sendo adotados, e ele realmente nunca tinha sido adotado, e ele achou estranho depois, porque ele nunca era procurado por ninguém. E ele foi verificar, e por um erro da Secretaria Estadual, o nome dele não era incluído nas listas de possíveis adotandos. Então, ele perdeu a probabilidade a vida inteira de ser adotado. E o que ele pediu, ele foi dano moral. Ele nem queria, a gente podia até pensar no dano patrimonial, mas ele só pediu dano moral. Então, nesse caso, ele perdeu a chance, exatamente do que ele pedia, de afeto, de ter uma família. Né? E aqui nós estamos trabalhando exatamente com interesses extrapatrimoniais. Então, nesse caso, a teoria da perda de uma chance pode ser usada para dar dano moral? Sem dúvida nenhuma. Então, não estou dizendo aqui que não possa aplicar a teoria para dano moral. O que a gente também não pode fazer é achar que ela é uma subdivisão, uma subespécie dos danos extrapatrimoniais. Então, é isso que a gente não pode fazer. Mas, então, como eu falei aos senhores, para terminar aqui com uma mensagem de otimismo e não de pessimismo, a boa notícia é que realmente isso vem mudando de maneira significativa. Só para dar o último exemplo, tem alguns julgados até do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, muito precisos nisso, e a ministra Nancy Andrighi, 2 acordos contra advogados, agora recente, de 2008 e 2009, deixou isso também muito, muito claro
nos seus votos, dizendo que a perda de uma chance não é uma subespécie de aplicação de dano essa patrimonial. Podemos conversar ainda muito sobre isso, mas eu não quero privá-los da palestra dos doutorandos, que é muito mais proveitosa que a minha, então eu encerro